Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um tema super importante: como as comunidades podem reconstruir a sua força psicológica depois da ocorrência de um desastre ambiental. O nosso objetivo aqui é entender, através de dados bem concretos e estruturados, como a gente pode transformar o espaço da escola na principal linha de frente para a resiliência mental das nossas crianças. É um assunto denso, mas absolutamente essencial. Para começar com os pés no chão e uma base bem sólida, o material que sustenta toda essa nossa explicação de hoje é um artigo científico fresquinho, publicado no ano de 2026, lá no periódico International Journal of Disaster Risk Reduction. O nome original desse estudo é Building Community Resilience, Development and Validation of a School-Based Framework for Post-Disaster Child Mental Health Support. Ele foi conduzido pelo pesquisador Naru Fukuchi e uma equipe de peso, que inclui a Nahoko Harada, o Wataru Shoji, a Chizu Kono e o Eiji Suzuki. Toda essa equipe incrível faz parte da Universidade Tohoku de Medicina e Farmácia no Japão, ou seja, eles estão juntando o que há de mais avançado na psiquiatria, na psicologia comportamental e nas ciências da enfermagem. E claro, antes da gente destrinchar todos esses dados, fica aqui aquele convite rápido. Apoiem a divulgação científica. A melhor forma de garantir que informações de qualidade e baseadas em evidências cheguem a mais pessoas é seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar esse material com conhecidos. É uma contribuição simples, mas vital para expandir o conhecimento sobre a nossa preparação diante de desastres ambientais. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Nós vamos passar por 1. Detalhes do artigo acadêmico. 2. Impacto dos desastres ambientais. 3. Professores como interventores. 4. Treinamento e adaptação cultural. 5. O modelo de implementação. E 6. A nossa relevância e considerações finais. Bom, começando então pela nossa primeira grande questão: o impacto dos desastres ambientais e a lacuna no suporte. Pense bem. O impacto inicial de um desastre ambiental atinge as crianças de uma forma desproporcionalmente pesada, afinal elas estão em pleno desenvolvimento e dependem dos adultos. E aí, quando a infraestrutura normal da cidade falha, abre-se um buraco enorme no suporte psicológico. A gente tem um contraste muito claro aqui nessa situação. De um lado, os serviços clínicos tradicionais, eles são ótimos, oferecem atendimento especializado, de alta qualidade, mas frequentemente esses prédios sofrem danos ou os profissionais ficam inacessíveis bem no momento exato em que a demanda por apoio atinge o seu pico máximo. Por outro lado, as intervenções feitas na escola têm uma vantagem logística que é imbatível: a disponibilidade imediata. A escola já está lá, inserida no coração da comunidade, e os professores já têm relações de confiança diárias e pré-existentes com as crianças e com as famílias. O que nos leva ao nosso próximo ponto: professores como interventores apoiando a recuperação. A escola, gente, não é só cimento e tijolo. É uma rede humana viva. E isso nos leva à descoberta central da pesquisa: a efetividade de usar pessoas que não são profissionais diretos da área da saúde, mais especificamente os professores, como a verdadeira espinha dorsal da resiliência comunitária. E para ter noção do tamanho e do peso dessa afirmação, a gente precisa olhar para a escala dos dados. Os autores conduziram uma revisão sistemática da literatura gigante. Segundo os dados levantados por Naru Fukuchi e equipe, eles avaliaram informações de nada menos que 7.134 crianças. São mais de 7.000 jovens de diversas partes do globo, analisados em cenários reais de recuperação. Isso cria uma base empírica muito, mas muito forte, provando que intervenções guiadas por educadores funcionam na prática. E quando a gente olha para o detalhamento dos resultados dessas intervenções, a coisa fica ainda mais interessante. Se a gente avaliar só a redução direta dos sintomas agudos de trauma, os efeitos variaram um pouco e tenderam a ser de curto prazo. Mas preste atenção no que eles chamam de funcionamento adaptativo, que envolve o desempenho escolar da criança e o comportamento social dela. Aí sim, a melhoria foi extremamente consistente. Em um dos estudos que eles acompanharam, essa vantagem funcional se manteve de forma clara por até 3 anos depois do desastre ambiental. Isso demonstra que os educadores não oferecem só um alívio temporário. Eles ajudam a construir capacidades de adaptação duradouras para a vida toda. Mas como organizar isso direito? Vamos para a parte de treinamento e adaptação cultural, que são os requisitos para o sucesso. É evidente que não dá para simplesmente transferir essa responsabilidade gigantesca para o ambiente escolar de forma improvisada, não é?
Para que essas melhorias de longo prazo realmente aconteçam, as ações precisam estar baseadas em requisitos muito práticos. E o número 16 aqui é a nossa chave. Em média, ao analisar os programas de maior sucesso, a pesquisa descobriu que 16 horas de treinamento é o tempo exato, o limite ideal, para capacitar os educadores. Com isso, eles adquirem competências cruciais para oferecer os primeiros socorros psicológicos e entender as reações ao trauma, sem precisar de uma educação clínica longa que seria totalmente impraticável na urgência de um pós-desastre. Agora, preste atenção, só o treinamento técnico não faz milagre. A pesquisa atesta a necessidade absoluta de adaptação cultural. Traduzir manuais do inglês para outros idiomas de forma superficial simplesmente não funciona. Os autores citam, por exemplo, um estudo feito no Nepal, em um cenário pós-desastre ambiental, onde 38% das pessoas tiveram enorme dificuldade para compreender conceitos ocidentais de atenção plena, o famoso mindfulness. O sucesso só veio de verdade quando os pesquisadores integraram ideias tradicionais nepalesas, focando no conceito superlocal de mente e coração. O mesmo rigor se aplica ao respeito a normas de gênero, além da supervisão contínua feita por profissionais de saúde mental e, claro, a adaptação às rotinas educacionais da própria região. Tem que fazer sentido para quem vive ali. E como a gente junta todas essas peças de forma organizada? Chegamos ao modelo de implementação, com uma estrutura em 4 fases. A partir de todas essas evidências sobre a força do vínculo com a escola, o impacto a longo prazo e a necessidade de respeitar a cultura local, os pesquisadores criaram uma estrutura muito prática. O modelo de implementação que eles propõem se apoia em 3 pilares: basear tudo em relacionamentos, integrar com a cultura e incorporar no sistema que já existe. A ideia visual é muito clara e contínua. Não tratar o apoio psicossocial como um evento isolado que acontece um dia e acaba, mas sim como um mecanismo complexo, integrado em múltiplas camadas de prevenção e cuidado dentro das próprias escolas. Para a gente entender a aplicação na prática, o modelo se divide em 4 fases superlógicas. A primeira fase é a preparação pré-desastre, que é focada no treinamento dos educadores e na construção de toda a rede de apoio muito antes de qualquer evento acontecer. A segunda fase já é a resposta imediata, ativada ali nas primeiras 4 semanas depois do desastre ambiental, onde se faz uma avaliação rápida e se dá o suporte básico. A terceira, a intervenção intermediária, ocorre entre 1 e 6 meses, e o foco é totalmente no desenvolvimento prático de habilidades para a comunidade lidar com a situação em grupo. E, finalmente, a quarta fase é a transição de longo prazo, que é o momento de integrar de vez essas habilidades aprendidas na rotina da escola e garantir que os casos mais graves sejam encaminhados para os especialistas em saúde mental. Caminhando para o encerramento da nossa análise, relevância e considerações finais. Com toda essa estrutura maravilhosa consolidada, a mensagem principal do estudo é a urgência de mudarmos de paradigma. Nós precisamos sair dessa dependência exclusiva dos cuidados clínicos isolados e abraçar a construção sistêmica de resiliência usando a própria estrutura educacional. Esse material é de extrema relevância para a criação de políticas públicas, comprovando que escolas e professores são agentes primários e fundamentais na recuperação de toda a sociedade. Em cumprimento à transparência do nosso formato, informamos que o conteúdo é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial, inteiramente embasada nos dados do artigo de Naru Fukunti e sua equipe. Fica aqui, por fim, uma reflexão fundamental. Sabendo que a prevenção e o treinamento prévio são o que realmente garantem o sucesso a longo prazo, como as nossas comunidades podem começar a se preparar hoje mesmo para fortalecer as redes de proteção dentro das nossas escolas? O conhecimento já está na mesa. O próximo passo é ação.